Ó, gente, só justificando, né? Ontem a gente não teve a aula, mas eu tô mandando agora a aula, um vídeo, que seria o que eu iria explicar, né, ontem. Ficou um restinho do nosso conteúdo, e aí eu vou falar, a gente falou na última aula, sobre as formas de energia, né? Porque para uma indústria, ela acontecer, além da matéria-prima, ela precisa também de energia, porque é a energia que vai vir a dar essa capacidade de transformar o produto, seja em temperatura, seja o fogo, seja eletricidade, mas tem que ter energia para transformar, por exemplo, um aço numa peça automobilística, o couro num sapato, você vai precisar de máquinas, e essas máquinas precisam de eletricidade e assim vai, certo? Aí eu disse sobre as energias renováveis e não renováveis, né? As renováveis é aquela que você tem sempre disponível na natureza, como a hidrelétrica, que eu falei para vocês que é quando você usa da água para gerar energia, né, nas barragens e tal. E tem as não renováveis, que se esgotam, você acaba ela, aquela fonte, e não, ela não vai surgir mais, tá? Eu falei do carvão, falei do gás natural, do petróleo, e tem também a energia nuclear. Que o que é o nuclear que eu falei para vocês? Lembra que eu falei que todo elemento químico, ele é feito de átomos, né? E o átomo, ele tem um núcleo. Quando você pega esse núcleo desse átomo, o átomo, ai, assim, o átomo, eu estou tentando fazer um círculo aqui, gente, o átomo, ele tem internamente um núcleo. Quando você pega esse núcleo e quebra ele, rompe, que você rompe um átomo, você libera uma grande quantidade de energia, certo? E essa energia, ela vem geralmente em forma de calor, essa energia. Então esse calor ele é aproveitado ou para queimar algo ou para poder converter em energia elétrica. Na energia nuclear é isso que acontece. O que acontece? A gente pega compostos químicos, quebra os átomos desses compostos químicos e vai gerar energia. Qual é o composto químico mais utilizado na natureza? É o urânio, tá? No Brasil é o mais utilizado. O que acontece? Aqui você tem essa caldeira, essa primeira caldeira aqui, ó, certo? O urânio fica todo aqui, nessa caldeira, nessa aqui. Aí o que acontece? Esse urânio, aqui nessa caldeira, esse urânio ele vai ser quebrado, ou seja, vai quebrar igual o que eu mostrei aqui. Aí quando vai ser quebrado esse urânio, ele vai liberar uma grande quantidade de energia. E essa energia ela vai passar por esse tubinho aí onde está passando essas bolinhas vermelhas, tá? Movimentação. Essa energia ela vem em forma de calor. Aí vai fazer o quê? Aqui ela vai aquecer essa água. Quando ela passar nesse tanque de água, ela vai aquecer. A água, quando é aquecida, faz o quê? Evapora, né? Aí essa água vai evaporar e vai acumular aqui uma grande quantidade de vapor. Quando esse vapor se acumular em grande quantidade, que ficar insuportável aqui, é como se fosse uma mudança de pressão, tem um pito. Aí é liberado aos poucos essa quantidade de energia desse vapor. Esse vapor vai vir para aqui e vai mexer as turbinas, que é como se fossem ventiladores, vai mexer essas turbinas, que são muito pesadas. Quando essa turbina mexe, a gente chama isso de força mecânica. Essa força mecânica, ela é convertida em energia elétrica, no gerador de energia. E aí essa energia é distribuída agora para todas as cidades, para as indústrias e assim vai, tá? Então a energia nuclear ela funciona dessa forma. Através do composto orgânico, você gera uma energia para se transformar em energia elétrica. Também é uma forma de energia, mas é uma forma de energia não renovável, certo? Se você acabar com a fonte de urânio, você não vai ter mais esse tipo de energia nuclear. O comércio, né? A gente falou do agronegócio, que é a primeira fonte econômica, falou da indústria, que é a segunda fonte econômica, e o comércio, que é a terceira fonte econômica, que é aquele responsável pela distribuição, pela venda, compra e venda, né, dos nossos produtos, pela geração do lucro, que movimenta o dinheiro e tal. Denomina-se comércio a atividade que consiste na compra e venda de produtos, tá? Então, quando aquela mercadoria sai da indústria e ela vai ser comercializada, vai vender, seja no supermercado, na farmácia, numa mercearia, numa loja de roupa, não importa, que ela chega ao público, aquilo a gente chama de comércio, tá? O ato de vender e comprar. Todos os produtos comercializados, não importa qual seja, qual a área esse produto atenda,
ele é sempre chamado de mercadoria, tá? Então, aquele produto que está à venda ali, o vendedor está vendendo a mercadoria e quando a gente compra aquele produto, a gente também está comprando a mercadoria, tá? E esse comércio ele pode ser classificado como um comércio interno ou externo, ou do exterior. Comércio interno é aquele que é realizado dentro do próprio país, tá? Ou seja, o Brasil produz, o Brasil vende no próprio país da gente. Então é comércio interno. Por quê? Porque toda essa questão de gasto, de lucro, fica retido dentro do nosso próprio país, já que ele é feito todo aqui. Agora, quando a gente produz algo e exporta, ou quando a gente compra algo de outra cidade, de outro país e importa para cá, a gente não está realizando mais um comércio dentro do nosso próprio país, é entre países diferentes. Então, esse comércio passa a ser chamado de comércio exterior, porque é realizado entre países diferentes, tá? Então, mesmo país, comércio interno. Países diferentes, comércio exterior. Ele é de baixa tecnologia, né? Então, aqui, ó, produtos mais simples, como que serve de base para outras mercadorias, como borracha, plástico, que vai servir como base outra, são produtos de baixa intensidade tecnológica. Então, aqui seria C, tá? Alimentos e bebidas, têxteis, papéis de celulose, imobiliários, calçados e produtos de couro. São já um pouco mais evoluídos, no entanto, eles não precisam de tanto recurso tecnológico para ser produzido. Então, eles são classificados como média intensidade tecnológica, tá? Agora, produtos como aeroespacial, que é essa coisa do avião, de foguete e tal. Eletroeletrônicos, existe uma grande tecnologia. O farmacêutico, né? Essa questão do laboratório de ciência. Tudo isso exige um grande equipamento. Então, eles são de alta intensidade tecnológica. Então, são produtos que requerem mais gastos para poder ser montado, para poder ser fabricado, tá? Vamos aqui. Rede de transporte e comunicação no Brasil. Gente, se não existe uma comunicação entre o primeiro setor econômico com a indústria e não existe a indústria com o comércio, não tem como fazer circular esses produtos, não tem como fazer o dinheiro rodar dentro do nosso país. Então, é de fundamental importância ter essa comunicação entre esses três setores. Aquele que produz o agro, aí vende para a indústria e a indústria produz para o comércio, tá? E outra coisa, além dessa comunicação, é importante ter uma rede de transporte que leve esses materiais para poder continuar sendo produzido em grandes escalas, tá? Então, é de fundamental importância. Então, eles são fundamentais para a indústria e comércio, pois possibilita o contato entre os produtores e os consumidores, tá? Se não tivesse uma rede de transporte e nenhuma comunicação, a gente, por exemplo, não poderia fazer pedido para se eu tenho uma loja de roupa, eu não poderia comprar essas roupas, por exemplo, hoje se resolve tudo pela internet. Essas roupas não iam chegar na minha loja, certo? Então tudo isso facilita esse processo. Elas circulam as notícias e informações e facilitam transações financeiras pelo mundo. Além disso, a comunicação não é só via internet. Quantas vezes aqui a gente está numa rede social e tem uma propaganda de alguma coisa? Então, hoje as redes sociais elas servem muito como apoio para essa questão do comércio. Às vezes a gente está passando na rua e alguém lhe dá um folderzinho com a propaganda de uma loja. O carro de som está anunciando uma promoção de loja. Então, tudo isso são formas de comunicação que faz a informação chegar naquele consumidor, chamando ele, né, atraindo ele para vir para aquela loja poder consumir. As redes de transporte do Brasil podem ser três tipos, tá? Terrestre, aquáticas e aéreas. As redes de transporte terrestre podem ser ferroviárias, são aquelas estradas de ferro, né? Tem isso mesmo, tem. E rodoviárias, estradas pavimentadas ou não pavimentadas por onde circulam automóveis, caminhões, motocicletas, entre outros. No Brasil, geralmente as mercadorias é mais feitas por transporte de caminhão, né? Redes de transportes aquáticas vão ser as hidroviárias, que podem ser lacustres, que podem acontecer em lagos, tá? Ou fluviais, em rios, ou pode ser marítimas no mar. Geralmente, principalmente quando é importação e exportação,
é feita pelo mar, tá? Que é aqueles tonéis grandões. Geralmente a gente vê muito em filme, né? Que a gente tonéis de ferro e tal. Os navios transportam muito. E tem as redes de transporte aéreos, né? Que é feito por aeronaves, como aviões e helicópteros. Ó, aqui a gente fecha nosso capítulo, junto com a aula, botando a mensagem, os exercícios, pra gente continuar na próxima aula. E também já vou deixar o conteúdo para nossa prova oral, tá? Para vocês irem estudando. Que já vai começar semana que vem. Um beijo!